Capítulo 6. Criminosos arrependidos. Verger, assassino do arcebispo de Paris. No dia 3 de janeiro de 1857, Monsenhor Cibor, arcebispo de Paris, ao sair da igreja de Saint-Étienne-du-Mont, foi mortalmente ferido por um jovem padre chamado Verger. O criminoso foi condenado à morte e executado em 30 de janeiro. Até o último momento, não manifestou qualquer sentimento de pesar, de arrependimento ou de sensibilidade. Evocado no mesmo dia da execução, deu as seguintes respostas. 1. Evocação. Resposta. Ainda estou preso ao corpo. 2. Então a vossa alma não está inteiramente libertada? Resposta. Não, tenho medo, não sei. Esperarei que volte a mim. Não estou morto, não é assim? 3. Arrependei-vos do que fizeste? Resposta. Fiz mal em matar, mas a isso fui levado pelo meu caráter, que não podia tolerar humilhações. Evocar-me-eis em outra oportunidade. 4. Por que vos retirais? Resposta. Se o visse, muito me atemorizaria pelo receio de que ele me fizesse outro tanto. 5. Mas nada tendes a temer, uma vez que a vossa alma está separada do corpo. Renunciai a qualquer inquietação. Não é razoável? Resposta. Que quereis? Acaso sois sempre senhor das vossas impressões? Quanto a mim, não sei onde estou. Estou doido. 6. Esboçai-vos por ser calmo. Resposta. Não posso, porque estou louco. Esperai que vou apelar para minha lucidez. 7. Se orasseis, talvez pudesseis concentrar os vossos pensamentos. Resposta. Intimido-me. Não me atrevo a orar. 8. Orai, que grande é a misericórdia de Deus. Oraremos convosco. Resposta. Sim, eu sempre acreditei na infinita misericórdia de Deus. 9. Compreendeis melhor agora a vossa situação? Resposta. Ela é tão extraordinária que ainda não posso apreendê-la. 10. Vedes a vossa vítima? Resposta. Parece-me ouvir uma voz semelhante à sua que me diz: não mais te quero. Será talvez um efeito da imaginação. Estou doido, eu vou-lo asseguro, pois que me vejo meu corpo de um lado e a cabeça de outro, afigurando-se-me, porém, que vivo no espaço, entre a terra e o que denomina céu. Sinto como o frio de uma faca prestes a decepar-me o pescoço, mas isso será talvez o terror da morte. Também me parece ver uma multidão de espíritos a rodear-me, a olhar-me compadecidos. Falam-me, mas não os compreendo. 11. Entretanto, entre esses espíritos há talvez um cuja presença vos humilha por causa do vosso crime. Resposta. Dir-vos-ei que há apenas um que me apavora, o daquele a quem matei. 12. Lembrai-vos das anteriores existências? Resposta. Não, estou indeciso, acreditando sonhar. Ainda uma vez preciso tornar a mim. 13. 3 dias depois. Estais melhor agora? Resposta. Já sei que não mais pertenço a esse mundo e não o deploro. Pesa-me o que fiz, porém meu espírito está mais livre.
Sei ademais que há uma série de encarnações que nos dão conhecimentos úteis, a fim de nos tornarmos imperfeitos, tanto quanto é possível à criatura humana. 14. Sois punido pelo crime que cometestes? Sim, lamento o que fiz e isso me faz sofrer. 15. Qual a vossa punição? Resposta. Sou punido porque tenho consciência da minha falta e para ela peço perdão a Deus. Sou punido porque reconheço a minha descrença em Deus, sabendo agora que não devemos abreviar os dias de vida de nossos irmãos. Sou punido pelo remorso de haver protelado o meu progresso, enveredando por caminho errado, sem ouvir o grito da própria consciência que me dizia não ser pelo assassínio que alcançaria o meu desiderato. Deixei-me dominar pela inveja e pelo orgulho. Enganei-me e arrependi-me, pois o homem deve esforçar-se sempre por dominar as más paixões, o que, aliás, não fiz. 16. Qual a vossa sensação quando vos evocamos? De prazer e de temor, uma vez que não sou mau. 17. Em que consiste este prazer e este temor? Resposta. No prazer de conversar com os homens e poder em parte reparar as minhas faltas, confessando-as. E no temor que não posso definir, que de vergonha por ter sido um assassino. 18. Desejais reencarnar na Terra? Resposta. Até o peço e desejo achar-me constantemente exposto ao assassínio e sentir o medo disso. Monsenhor Cibor, evocado, disse que perdoava o assassino e orava para que ele se arrependesse. Disse mais que, se bem estivesse presente a evocação, não lhe tinha lhe mostrado para lhe aumentar os sofrimentos, porque o receio de o ver já era um sintoma de remorso, já era um castigo. Pergunta. O homem que mata sabe que ao escolher nova existência nela se tornará assassino? Resposta. Não, ele sabe que escolhendo uma vida de luta tem probabilidades de matar um semelhante, ignorando, porém, se o fará, uma vez que tem de lutar consigo. A situação de Verge ao morrer é a que de quase todos aqueles que sucumbem violentamente. Não se verificando abruptamente a separação, eles ficam como aturdidos, sem saber se estão mortos ou vivos. A visão do arcebispo foi-lhe poupada por desnecessária o seu remorso. Mas outros espíritos em circunstâncias idênticas são constantemente acossados pelo olhar das suas vítimas. A enormidade do delito Verge acrescentara a agravante de não se ter arrependido ainda em vida, estando, pois, nas condições requeridas para a perene condenação. Mas logo que deixou a terra, o arrependimento lhe invadiu a alma, e repudiando o passado, deseja sinceramente repará-lo. A isso não o impede a demasia do sofrimento, visto como nem mesmo teve tempo para sofrer, mas é o alarme dessa consciência desprezada durante a vida e que ora se faz ouvir. Por que não considerar valioso esse arrependimento? Por que admiti-lo dias antes como capaz de salvar-se do inferno e depois não? E por que, finalmente, o Deus misericordioso para o penitente em vida deixaria de o ser por questão de horas mais tarde?
fora para causar admiração a rápida mudança, algumas vezes operada nas ideias de um criminoso endurecido e impenitente até a morte. Se o trespasse lhe não fosse também bastante, às vezes, para reconhecer toda a iniquidade da sua conduta. Contudo, esse resultado está longe de ser geral, o que daria, em consequência, o não haver espíritos maus. O arrependimento é muitas vezes tardio, e daí a protelação do castigo. A obstinação no mal, em vida, provém às vezes do orgulho de quem recusa submeter-se e confessar os próprios erros, visto estar o homem sujeito à influência da matéria, a qual, lançando-lhe um véu nas percepções espirituais, o fascina e desvaria. Roto esse véu, súbita luz o aclara e ele se encontra senhor da sua razão. A manifestação imediata de melhores sentimentos é sempre indício de um progresso moral realizado que apenas aguarda uma circunstância favorável para se revelar, ao passo que a persistência mais ou menos longa no mal, depois da morte, é incontestável a prova de atraso do espírito, no qual os instintos materiais atrofiam o germe do bem, de modo que lhes são necessárias novas provações para se corrigir. Limiar. Condenado à pena última pelo júri de Aisne, é executado a 31 de dezembro de 1857, evocado em 29 de janeiro de 1858. Evocação. Resposta: aqui estou. 2. Vendo-nos, que sensação experimentais? Resposta: a sensação da vergonha. 3. Conservastes a vossa consciência até o último momento? Resposta: sim. 4. Após a execução, tivestes imediata noção dessa nova existência? Resposta: eu estava imerso em grande perturbação, da qual, aliás, ainda não me libertei. Senti uma dor imensa e me parecia ser o coração que a sofria. Vi rolar, não sei o que, aos pés do cadafalso. Vi o sangue que escorria e mais pungente me tornou a minha dor. Pergunta: era uma dor puramente física, análoga àquela que proviria de um grande ferimento pela amputação de um membro, por exemplo? Resposta: não. Figurai-vos antes um remorso, uma grande dor moral. 5. Mas a dor física do suplício, quem a experimentava, o corpo ou o espírito? Resposta: a dor moral estava em meu espírito, sentindo o corpo e a dor física. Mas o espírito, desligado também dela, se ressentia. 6. Vistes o corpo mutilado? Resposta: vi qualquer coisa informe, a qual me parecia integrado. Entretanto, reconhecia-me intacto, isto é, que eu era eu mesmo. Pergunta: que impressões vos advieram desse fato? Resposta: eu sentia muito a minha dor, estava completamente ligado a ela. 7. Será verdade que o corpo vive ainda alguns instantes depois da decapitação, tendo supliciado a consciência das suas ideias? Resposta: o espírito retira-se pouco a pouco. Quanto mais retém os laços materiais, menos pronta é a separação. 8. Dizem que se tem notado a expressão da cólera e movimentos na fisionomia de alguns supliciados, como se estes quisessem falar. Será isso efeito das contrações nervosas ou um ato da vontade? Resposta:
da vontade, uma vez que o espírito não está desligado. 9. Qual o primeiro sentimento que experimentastes ao entrar na vossa nova existência? Resposta: um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso pungente, cuja causa ignorava. 10. Acaso vos achastes reunido aos vossos cúmplices supliciados ao mesmo tempo? Resposta: infelizmente sim, por desgraça nossa, pois essa visão recíproca é um suplício contínuo, exprobando-se de uns aos outros os seus crimes. 11. Tendes encontrado as vossas vítimas? Resposta: vejo-as, são felizes, seus olhares perseguem-me, sinto que me varam o ser, o embalde, tento fugir-lhes. Pergunta: que impressão vos causam esses olhares? Resposta: vergonha e remorso. Ocasionei-os voluntariamente e ainda os abomino. Pergunta: qual a impressão que lhe causais-vos? Resposta: piedade, é sentimento que lhes percebo a meu respeito. 12. Terão por sua vez ódio e desejo de vingança? Resposta: não. Os olhares que me lançam me lembram a minha expiação. Vós não podeis avaliar o suplício horrível de tudo. Deveremos àquele a quem odiamos. 13. Lamentais a perda da vida corporal? Resposta: apenas lamento os meus crimes. Se o fato ainda dependesse de mim, não mais sucumbiria. 14. O pendor para o mal estava na vossa natureza ou fostes ainda influenciado pelo meio em que vivestes? Resposta: sendo eu um espírito inferior, a tendência para o mal estava na minha própria natureza. Quis elevar-me rapidamente, mas pedi mais do que comportavam as minhas forças. Supondo-me forte, acabei por ceder às tentações do mal. 15. Se tivesseis recebido sãos princípios de educação, ter-vos-eis desviado da senda criminosa? Resposta: sim, mas eu havia escolhido a condição do nascimento. Pergunta: acaso não vos podereis ter tornado homem de bem? Resposta: um homem fraco e incapaz, tanto para a prática do bem como para a do mal. Poderia talvez corrigir na vida o mal inerente à minha natureza, mas nunca me elevar à prática do bem. 16. Quando encarnado, acreditáveis em Deus? Resposta: não. Pergunta: mas falam que à última hora vos arrependestes? Resposta: porque acreditei num Deus vingativo. Era natural que o temesse. 17. Parece-vos justo o castigo que vos aplicaram na terra? Sim. 18. Esperais obter o perdão dos vossos crimes? Resposta: não sei. Pergunta: como podereis repará-los? Resposta: por novas provações, conquanto me pareça que uma eternidade existe entre mim e elas. 19. Onde vos achais agora? Resposta: estou no meu sofrimento. Pergunta: perguntamos qual o lugar onde vos encontrais? Resposta: perto do médium. 20. Uma vez que assim é, sobre que forma vos veríamos, se isso nos fosse possível? Resposta: ver-me-eis sob minha forma corpórea, a cabeça separada do tronco. Pergunta: podereis aparecer-nos? Resposta: não, deixai-me.
21. Podereis dizer-nos como vos evadistes da prisão de Montdidier? Resposta. Nada mais sei. É tão grande o meu sofrimento que apenas guardo a lembrança do crime. Deixai-me. 22. Poderíamos concorrer para vos aliviar desse sofrimento? Resposta. Fazei votos para que sobrevenha a expiação.